Olá, pessoal, tudo bem? Carlos, Daniel, Felipe, Murilo, sejam bem-vindos. Chegou aqui o Zé, meu colega de Tributário em Jogo, participante dessa live também. Boa noite, Zé. Vou te colocar aqui. Tudo bom, Jéssica? Para você entrar. Hoje, pessoal, a gente tem um tema super importante, né, para o contexto atual do direito tributário, de falar sobre o imposto seletivo que a reforma tributária veicula. Né, Zé? E aí, tudo bom? E Zé, você tem que viver. Boa noite, minha amiga. Tudo bem? Tudo tranquilo? Boa Tudo bem, noite a eu todos e tava a vendo o seu todas. fundo. Pois é, pois é. Boa noite, pessoal. Obrigado a todos e a todas pela presença. Professor Okuma, acho que já está entre nós, sob o título de Tax Woman. Women, Tax Women. A Carla também. Legal. Olá, tudo bem? Oi, gente. Boa noite, tudo Bom, bem? Boa noite, peraí, deixa eu ver se. Peraí, vamos ver se. Pronto, agora eu apareço. Tudo bem? Tá ótimo. Boa noite a Ótimo vídeo, todos. ótimo áudio. Boa oi, pessoal, noite, tudo professora. bom? Satisfação conhecê-la. Obrigada, essa satisfação é minha. Primeiro, peço desculpas se eu tiver algum problema aqui de comunicação, porque essa é a minha primeira live no Instagram. Antes eu fazia que nem os astecas por Teams, então para mim é tudo muito novo. E então eu vou aprender aqui com vocês. E muito obrigada pelo convite, Guilherme, Tati, a Mica, que deve estar ouvindo também. Agradeço muito, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. A satisfação Obrigada. é toda nossa, E professora. fica à vontade aí, assim como iniciante na live do Tributário em Jogo, porque, inclusive, nós temos assim, histórico de converter um monte de gente para fazer live no Instagram. A gente tinha até um perfil de convidado, porque a gente convidava gente que nem tinha Instagram. Olha só, Então, realmente. não, que Mas, bom, gente, tô feliz que eu não sou a única. O meu Instagram eu uso para aquelas coisas básicas, ver meme, foto de cachorrinho, enfim. Então, eu realmente não sabia, não sabia que tinha esse tipo de utilidade. Mas estou muito feliz de estar aqui com vocês. o prazer é nosso. Bom, gente, hoje a nossa live. Doutora Carla entrou? Oi? Doutora Carla entrou? Tô aqui. Tá aqui. Ah, Você não tá vendo, é que não, Zé? por algum motivo eu não consegui vê-la. Mas boa noite também, Boa doutora Carla. noite, é um Satisfação tê-la aqui prazer. conosco. É um Todo nós. prazer estar aqui com vocês. Todo nós. Bom, gente, fazendo só uma introduçãozinha antes de passar a palavra a vocês. Agradecer a todo mundo que está aqui acompanhando a gente. Acho que essa live promete. E o nosso tema está dentro do contexto da reforma tributária. A gente está passando, né, por esse processo de reformulação da nossa tributação do consumo. E a gente vê muita dedicação e análise do IVA, sobretudo, mas a gente tem que lembrar que ao lado do IVA tem também esse imposto seletivo que tem por finalidade trazer uma vertente diferente para a tributação do consumo, trazendo esse viés de seletividade. Não por outra razão é esse o nome. E assim, na doutrina tem um nome de imposto pigoviano, porque vem de um economista britânico que pensou, né, e que não sei se foi ele que criou, mas ele que primeiro elucubrou os fundamentos jurídicos a respeito, e associando a ideia dessa seletividade com o controle de externalidades. Então, a gente vê que é um imposto que tem tudo que ver, assim, ele tem relação com produção de efeitos para além do arrecadatório. O arrecadatório também acaba sendo relevante no imposto seletivo, mas por outras razões. E é com isso, gente. Só que isso gera algumas dúvidas, gera reflexões sobre que efeito você vai causar, gera reflexão sobre em relação a que você vai aplicar a seletividade.
Então, é um tema que dá ensejo a muitas discussões importantes, principalmente agora que a gente está pensando em como que essa revisitação do nosso sistema será feita, porque a gente fixou normas gerais, mas tem muito caminho pela frente ainda. Bom, com isso, eu agradeço a presença das nossas convidadas ilustríssimas, a Leo Kuma, Carla Tredice. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. As lives no Tributário em Jogo ganham muito com a colaboração de pessoas tão excepcionais como vocês, que trazem as suas particulares experiências no direito tributário. Com isso, eu vou passar a palavra para vocês. Acho que a Lê começa, né? Apresentando esse imposto seletivo. Hoje é a Carla que vai começar, vai dar aí as linhas gerais do imposto. Obrigada, Tati, pelo carinho e estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada, viu? Obrigada a todos, a todas. Obrigada, Lê, pelo convite, Tributário em Jogo. Estou extremamente feliz e honrada de estar aqui nesse debate para falar do imposto seletivo e falar da reforma tributária, né, que é o tema do momento. Mas vamos lá, trazer um pouquinho de uma visão geral, né, de como está esse imposto no texto da emenda constitucional e puxar o gancho aqui para as discussões, né? Então, o que a gente fala aqui? A reforma tributária, a emenda constitucional, trocou 5 tributos por um IVA dual mais o imposto seletivo, né? E aí, a razão, de fato, da gente falar que é um IVA dual mais o imposto seletivo é porque o imposto seletivo está realmente fora das regras gerais do IBS, da CBS, que seria o IVA dual, e temos aí um pé de IPI que também vai acontecer na Zona Franca, para proteger um pouco o que a gente tem hoje na Zona Franca de Manaus, né? O imposto seletivo, ele né, um pouco do que e a Lê vai falar um pouco sobre isso também, mas internacionalmente o que seria o excise tax. Ele não é novo, né? Ele é adotado internacionalmente em outros países que adotam o IVA, mas aqui na nossa legislação veio com uma peculiaridade assim, bem interessante que também a gente vai explorar mais para frente, mas é o ponto da incidência do imposto seletivo na extração. Mas vamos lá, dando um passo atrás, né? Qual que é o objetivo do imposto seletivo? Desestimular, né, o consumo de itens prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Ele não deve ter uma função arrecadatória, então daí também ele se difere do IVA, que seria o IVA que seria meramente, né, ou meramente ou preponderantemente arrecadatório, para ter uma função de controlar esse consumo. Então, a ideia é desestimular o consumo e, na verdade, a ideia é que a arrecadação que vem advinda do imposto seletivo seja exatamente destinada a políticas públicas vinculadas com esse desestímulo, vamos dizer assim, né, do consumo dos bens prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Então, acho que aqui a gente tem o propósito do IVA, e depois a gente pode discutir um pouquinho, e vamos discutir um pouquinho como fica isso nas diversas etapas da cadeia, como, por exemplo, na extração, né? E aí eu acho que um ponto interessante para a gente colocar também, o IVA, ele não, o imposto seletivo, ele não substitui o IPI, né? Porque muito se fala que o seletivo é o IPI. Eu não vejo dessa forma, né? Porque especialmente quando a gente fala primeiro que o IPI é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Então, a gente já está falando de fato geradores diferentes e tudo mais. Mas quando a gente fala do IPI ou até do ICMS como tributos para controlar a questão da essencialidade, isso não tem nada a ver com o IVA, com o imposto seletivo, né? Não tem a ver com essencialidade ou não, mas sim com ser prejudicial à saúde ou não. Então, eu acho que são parâmetros interessantes para a gente colocar. Assim, e falando um pouco de como ele vai ser, né? A ideia é que o seletivo ele seja monofásico, ou seja, incida uma única vez na cadeia. Ele não vai incidir sobre a sua própria base de cálculo, mas ele vai incidir sobre a base de cálculo do IBS e da CBS, né? Então, isso já mostra o quanto ele acaba onerando ali a cadeia em que o imposto seletivo tiver embutido. Acho que esse é um ponto.
ele deverá ser regulamentado por lei complementar, a sua alíquota poderá ser por lei ordinária, né? E aí, quando a gente fala em regulamentado por lei complementar, é que vem muitas das discussões, né? O que vai ser prejudicial à saúde e ao meio ambiente? Como é que vai ser isso definido, né? Então, eu acho que esse é um grande desafio do seletivo e que preocupa muitos setores. Enfim, alguns setores a gente já sabe que estão, de fato, dentro do seletivo. Então, se a gente for pensar, né, em tabaco, bebidas alcoólicas, etc., então acho que isso já está dado. E aí a discussão vai ser como isso vai integrar, né, a cadeia e quanto vai onerar essa cadeia. Lembrando que, por exemplo, o setor de bebida alcoólica hoje ele já é mais onerado, né? Então, a ideia é que não seja mais do que já é hoje, né? Ou se for muito pouco mais do que já é hoje, mas já é um setor que tem uma carga mais pesada. Então, enfim, a ideia é que, pensando até no setor de bebidas ou outros setores, mas que o seletivo ele venha para manter essa carga mais elevada para esses setores, né? Então, eu acho que isso é um pouquinho do que eu queria trazer aqui de aspectos gerais. Vou passar para a Lê, e aí a gente vai continuando o debate. Obrigada, Carla. Ótimas considerações. Eu acho que a grande surpresa, né, a caixa de Pandora dessa reforma tributária é esse imposto seletivo. E eu digo isso porque eu acho que ele é o que traz mais incertezas. Então, acho que aí a gente tem pontos bastante relevantes. Primeiro, um ponto que eu chamaria atenção é que nas versões iniciais da PEC 45 estava clara a finalidade extrafiscal desse imposto seletivo. Tinha lá que ele era marcado pela extrafiscalidade. Na versão atual, que foi aprovada pelo Congresso, isso não está, né? E aí teve uma outra alteração também, que a gente vai falar aí, que é a questão da incidência sobre extração e pelo fato dele poder ser cobrado, inclusive, na exportação. Então, o imposto seletivo, ele começou na PEC 45 com uma ideia, depois essa ideia foi mudando ao longo do processo legislativo. E aí ele virou, realmente, ele é um grande hoje desconhecido, né? E aí, eu acho que é interessante a gente pensar no imposto seletivo. O imposto seletivo, realmente, como você falou, ele não é novo, ele é um dos primeiros impostos cobrados pela humanidade. De acordo com a OCDE, o primeiro foi no Egito, em idade antiga ainda, sobre óleo de cozinha. Então, é um imposto muito usado e tem aqui algumas características também que a OCDE destaca para como se desenhar um bom imposto seletivo. Então, um bom imposto seletivo, de acordo com a OCDE, ele tem que seguir algumas diretrizes. Então, número 1, ele tem que ser proporcionado para causar um ônus que seja importante para desencorajar o consumo do produto. As receitas desse imposto, elas devem realmente mitigar os efeitos nocivos daquele produto, e aí essa é a teoria do PIGO, o imposto pigoviano é isso, ele tem uma destinação que é justamente para reduzir aquelas externalidades causadas pelo consumo de produtos nocivos à saúde, né? E por ele ter essa finalidade extrafiscal, o imposto seletivo, ele tem que atingir uma gama pequena de produtos, tá? E aí é uma coisa muito curiosa que acho que aí a gente tem posições divergentes, né? O IPI, quando foi criado há muito tempo atrás, ainda na Constituição anterior, ele tinha essa função de seletivo e ele era realmente para onerar, tinha lá marcado pela essencialidade e tal. Tanto é que a alíquota do cigarro, de bebida alcoólica do IPI, do cigarro eu sei que ela é 300%, bebida alcoólica é mais de 50%, né? Então, eles eram calibrados para ter essa função extrafiscal. O IPI perdeu essa finalidade extrafiscal ao longo do tempo e foi se tornando um imposto arrecadatório, né?
E aí, esse é o receio que eu tenho, que eu particularmente tenho em relação ao seletivo, que esse seletivo ele deixe de atender a finalidade de ser extrafiscal, deixe de obedecer, atender essa contenção aí, coibir comportamentos, realmente e se torne aí um simples imposto para gerar caixa e receitas para a União. Então, acho que esse é um ponto importante. Acho que também, aí outro ponto, né? Eu falei para vocês que no início da PEC 45, a gente tinha ali clara a finalidade extrafiscal. Hoje não está mais. Mas, se a gente olhar o fato gerador, que vai ser produção, extração, comercialização, importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, isso já induz a né? Isso fica atrelado à função extrafiscal. Então, a lei, eu já coloco aqui um limite que a lei complementar, que vai ser editada com fundamento no artigo 153, inciso 8º da Constituição, ela vai ter que estar aqui olhando, né, e delinear somente aqueles produtos e serviços que são comprovadamente prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, né? Mais um ponto que eu acho que é relevante a gente trazer é que tinha também nas redações iniciais existia a previsão, né, a obrigação de que houvesse a cobrança do seletivo sobre armas de fogo, hoje não existe mais, né? Acho que o texto perdeu, porque seria importante ter essa incidência, e então, voltando, de acordo com a OCDE, uma boa lei complementar para tratar do imposto seletivo, ela vai ter que focar efetivamente em poucas hipóteses de incidência desse imposto, né? Identificar aquilo que efetivamente, quais são as políticas públicas, e aí achei muito bom, o Breno e a Thaís têm uma série de artigos publicados no Jota, justamente para tratar do imposto seletivo, e achei sensacional a análise que ela fez, que o imposto seletivo ele tem que antes, né, da instituição, previamente, tem que ser feito um estudo daquilo que é prejudicial à saúde e isso tem que estar alinhado com políticas públicas. Então, eu acho isso da maior importância para que se tenha efetivamente um bom imposto seletivo. Então, a lei complementar vai ter que realmente fazer um controle prévio de alinhar políticas públicas, né, com né, com aqueles bens que são considerados bens e serviços prejudiciais à saúde, e depois avaliar os resultados, tá? Porque como o imposto seletivo ele tem que ser desenhado para onerar o produto e desestimular o consumo, é importante que efetivamente ele dê resultado, né? E aí, até escrevi um artigo agora recentemente para tratar de um imposto sobre bebidas açucaradas que é do México, que teve uma alteração na lei, porque antes as alíquotas não eram suficientes para desestimular o consumo. Então, foi feito um estudo econômico, né, de padrão de consumo e verificou-se que era necessário aumentar esse imposto para ele ter o efeito desejado. Então, eu acho importante a gente ter isso em mente, então ele tem que ser proporcionado para causar o ônus, encorajar o consumo. As receitas deveriam ser utilizadas para mitigar os efeitos nocivos. Aí a gente esbarra no artigo 67 da Constituição Federal, que impede que os impostos sejam destinados, né, tenham aí uma destinação específica. Então, isso não vai ser possível na Constituição atual, até na minha concepção. Acho que o ideal seria fazer uma contribuição seletiva, né? Porque aí você pode efetivamente dar destinação para a saúde pública das receitas ou para a reparação do meio ambiente. Então, acho que isso é um ponto importante. E o que a gente tem hoje em relação ao seletivo é que
surgem muitas dúvidas. E eu acho que aí o primeiro ponto seria a gente ter a dúvida se ele realmente vai ser um imposto extrafiscal ou se ele vai ser utilizado de uma maneira arrecadatória. E aí, na minha concepção, é que se esse imposto seletivo ele for se tornar arrecadatório, como aconteceu com o IPI, ele vai estar sendo cobrado de forma inconstitucional, e isso vai poder ser discutido aí perante o judiciário. O outro ponto que preocupa todo mundo é a amplitude dessa hipótese desse fato gerador do imposto seletivo, que pode ser cobrado sobre produção, extração, comercialização, importação de bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Só que aí é uma gama muito grande, porque eu me lembro até do professor Schwerer há um tempo atrás falando tudo em exagero pode ser prejudicial à saúde, né? Então, a gente tem aqui é necessário que se faça realmente uma triagem, e eu espero que a lei complementar reduza muito essa gama de fatos geradores do imposto seletivo. Hoje, o que a gente tem é que estão excluídos aí energia elétrica, telecomunicação, produtos destinados à alimentação humana ou que compõem a cesta básica nacional de alimentos. Produtos destinados à alimentação humana, isso pode até contrariar uma das tendências de cobrança do imposto seletivo, que é cobrar o imposto sobre bebidas açucaradas, sobre produtos com muita gordura adicionada, que também causam malefícios à saúde. Então, na minha concepção, bebidas açucaradas e até produtos ricos em gordura adicionada, açúcar, tudo, eles não vão poder entrar no seletivo, não vão estar sujeitos ao seletivo. A gente tem também como exceções serviço de educação, serviço de saúde, dispositivos médicos, dispositivos de acessibilidade, medicamentos, cuidados básicos de saúde menstrual, transporte público, produtos de higiene e limpeza, majormente consumidos por famílias de baixa renda, produtos agropecuários, aquícolas, pesqueiros, florestais, extrativistas em natura, insumos agropecuários e aquícolas. Aí a gente tem um problema muito grande. Quando a gente fala de insumos agropecuários, nessa gama está incluído o defensivo agrícola, certo? Isso é um insumo importante para as cadeias do agro. E é evidentemente um produto que pode causar aí um dano ambiental importante. Então, os defensivos agrícolas, eles vão ser realmente um ponto de alerta, tá? Que eu não sei exatamente se eles vão estar dentro ou fora desse imposto seletivo. Também são exceções e não podem sofrer incidência do seletivo, produções artísticas, culturais, jornalísticas, audiovisuais, bens e serviços relacionados à soberania, segurança nacional, etc. Então, a gente tem hoje uma lista negativa daquilo que não pode ter a incidência do seletivo. Mas a lista positiva vai ter que vir com a lei complementar. E essa lei complementar, ela vai ter que realmente vir de um modo, ela vai ter que estreitar isso e definir, de acordo com a política de saúde pública, qual que é o fundamental e o mais importante para a população brasileira. Então, penso que, né, aqui a gente não tem a epidemia de obesidade que se tem nos Estados Unidos, né, mas nos Estados Unidos, se você uma política pública para tentar reduzir consumo de gordura, sódio, produtos com açúcar adicionado, é da maior relevância, né? Aqui a gente não tem isso, até porque a gente luta para sair do mapa da fome. Então a gente tem um outro tipo de problema, né?
Mas eu vejo que o imposto seletivo, o fato gerador do imposto seletivo, ele vai ter que necessariamente estar vinculado aí à extrafiscalidade e ele vai ter que ter essa coerência, eleger aquilo que realmente que é nocivo. E outra, o que mais, que a gente pode também imaginar que não ver como lista negativa diz que não pode de jeito nenhum sofrer a cobrança do seletivo. Aí eu vou para a essencialidade, né? Porque, evidentemente, se a gente tem a lista, né, a lista negativa, colocando ali alimentos, educação, saúde, outros serviços podem ser considerados essenciais e aí a essencialidade é um limite, né? É um limite objetivo que impede a cobrança desse imposto seletivo. Então, o que seriam esses? O que você vai considerar que é essencial, né? Hoje em dia? E aí eu comecei aqui essa nossa conversa falando que eu não tenho familiaridade com o Instagram, que eu uso o Instagram para olhar foto de gatinho, né? Mas hoje em dia ele é uma ferramenta da maior importância educacional. Né? Então, minha filha, minhas sobrinhas usam esse tipo de ferramenta aprender, para aprender um monte de coisa nova, interessante, enfim. E isso torna o acesso à inclusão digital, acesso à rede mundial e todos os meios de comunicações absolutamente essencial. Então, a internet é um serviço essencial. Assim como a gente vai ter ali produtos de higiene, serviços públicos que são também considerados essenciais, que estão arrolados no artigo 21, serviço postal, serviço... Aí tem uma outra lista interessante, que são serviços que não estão sujeitos, que não podem parar, não podem ser paralisados por greve. E aí abastecimento de água, serviço funerário, captação de tratamento de lixo, esgoto, guarda de substâncias que são aí radioativas, processamento de dados ligados a atividades essenciais, tráfego aéreo, navegação aérea, compensação bancária, atividades médico-periciais para avaliar pessoas que requerem, né, que precisam de benefícios previdenciários, atividades portuárias também são consideradas essenciais. Então, a gente tem, eu consigo, olhando para o imposto seletivo, né, do jeito que ele está delineado na PEC 132, na Emenda Constitucional 132, eu consigo ver aí um rol, né, e uma lista negativa de produtos e serviços que não podem ter essa cobrança, mas eu ainda não consegui identificar os que vão ter a cobrança. Por quê? Porque ali, como você trata de nocivos à saúde ou ao meio ambiente, eu preciso, esses dois fatos, eles têm que estar atrelados à política pública que foi mencionada pelo Breno e pela Thaís na série deles do Jota. Então, eu vejo o imposto seletivo com esses limites. Então, acho que é importante aí a lei complementar estreitar isso, definir realmente, né, os fatos jurídicos e como vai se avaliar a política pública prévia à criação do imposto seletivo e posterior, para ver se aquele seletivo está cumprindo a função dele. Né? Aí, desta forma, a gente vai ter um imposto seletivo muito bem desenhado e muito moderno funcionando para realmente melhorar essas questões que são importantes, que é saúde pública e meio ambiente. Então, acho que é isso que, esses são pontos aí que eu trago e que eu acho que são importantes. E vou agora voltar para a Carla, que ainda tem mais considerações a fazer.
Muito bom, Ale, muito os pontos extremamente relevantes. Eu vou voltar um pouquinho no ponto, né, do que vai entrar dentro do seletivo, que eu acho que é o grande desafio aí que a gente tem, especialmente daquilo que não é óbvio, né? Então, de novo, eu acho que alguns itens são óbvios, né? Então, tabaco, bebidas alcoólicas, enfim, armas também deveriam estar, um excelente ponto que a Lê comentou, foi uma pena ter sido retirado, vamos ver como que vai ficar isso na legislação complementar depois, mas um ponto muito interessante é a parte da alimentação, né? Porque a legislação está protegendo itens de cesta básica, e aí a gente tem um desafio, né? Os próprios itens de cesta básica, eles também vão estar previstos em lei complementar, né? Então a gente tem um desafio de entender o que vai estar dentro da cesta básica. Um ponto que foi colocado, né? O respeito à diversidade cultural. Essa cesta básica deve respeitar a diversidade cultural. Então vai ter todo esse desafio em como conciliar isso com o que vai ou não ser tratado como item que faz mal à saúde ou não, né? E o açúcar, ele entra como um ponto super relevante aí, porque o açúcar é a base hoje de diversos itens que compõem a cesta básica, né? E hoje, até num evento que teve mais cedo, a Betina comentou sobre isso e foi muito interessante. O açúcar, enfim, e essa alimentação, infelizmente, ela acaba sendo a alimentação base e básica da população de baixa renda, né? Então, como que vai conciliar isso? Então, acho que esse é um ponto desafiador. Eu tenho um pitaco que eu acho que o açúcar e coisas muito relacionadas à alimentação talvez não vão entrar nesse seletivo, até por, de novo, essa dificuldade de acomodar isso com a nossa realidade atual, que a Lê, como bem comentou, né? A gente está em questões de se livrar de fome. Então, assim, a gente está num outro lugar, né? E, de fato, o açúcar acaba compondo itens básicos e de alimentação básica, não só de cesta básica, mas de escolas, né? Então, hoje a gente sabe que nas escolas públicas, bebidas açucaradas, entre outras, com gordura hidrogenada, etc., também compõem a alimentação escolar. Então, como que fica isso? Acho que esse é um ponto interessante. E até pensando e puxando até um trabalho que a gente tem feito aqui para as associações de restaurante, né? Como é que fica isso para os restaurantes? Essa é uma preocupação. Os restaurantes eles já estão mapeando os efeitos, o impacto da reforma tributária e discutindo a proposta de legislação complementar, primeiro por eles já estarem dentro de um regime específico, mas já pensando com o impacto que isso vai ter de bebidas alcoólicas e tal. Mas uma grande preocupação aí dos restaurantes é dos refrigerantes, né? Como é que vai ficar? Será que o refrigerante vai entrar ou não? E aí, se a gente estiver falando de refrigerante, por exemplo, é um impacto gigantesco, porque aí é um impacto novo, tá? Porque a bebida alcoólica é um impacto já conhecido, e ele já onera a cadeia, né? Mas o refrigerante já seria um impacto muito mais preocupante para o setor. Então, eu acho que isso é muito interessante, né? A gente... e aí, nesse momento que nós estamos agora, né? Enfim, dos grupos de trabalho, de desenho das leis complementares, eu acho que isso, os setores que, de alguma forma, né, estão vinculados em alguma parte da sua cadeia ou em alguma operação com itens ou bens que podem, eventualmente, estar sujeitos a seletivos, ficarem alertas a isso para ver e pensar em como se movimentar nesse sentido, né? Então, acho que esses são alguns apelos bastante interessantes e bastante importantes para o setor. O agro, como a Lei comentou, enfim, ela é super conhecedora do agro, né? Tem uma preocupação muito, muito importante em relação a como é que vai ficar esses itens que sabemos que são prejudiciais ao meio ambiente, mas ao mesmo tempo são a base para o cultivo e tudo mais, né? Então, eu acho que é isso que eu queria também trazer aqui. A gente tem visto muito a preocupação do seletivo em diversos setores, o impacto disso, né? E aí, até pensando em alíquota, os estudos estão mostrando numa alíquota de 20% a mais, quando a gente está diante de um item que estará sujeito ao seletivo.
Então, uma oneração aí de 20% na cadeia em relação a esses itens. Então, é um valor bastante importante, especialmente se a gente estiver falando de produtos de consumo, como, por exemplo, os refrigerantes, né? Então, acho que, de novo, como a Lê falou, o grande desafio que a gente vai ter aqui é o desenho das leis complementares de uma forma interessante. E eu também acredito, como a Lê falou, que essa lista deverá ser uma lista curta e bem delimitada, né, para a gente conseguir atingir aí a finalidade pelo qual o imposto seletivo foi colocado e atender um pouco aí a nossa estrutura como país, né? E eu acho que esses os pontos que eu queria trazer um pouco aí para a gente também debater. Então, tem outra coisa que eu acho que é importante a gente levar em consideração, que o imposto ele vai ser cobrado de uma forma monofásica e até por conta da cadeia desse tipo de cadeia de distribuição desses produtos, cigarro, bebida e outros, né, ser muito pulverizada, a ideia é que ele seja cobrado aí logo no início da cadeia. Né, de uma forma, porque senão a gente vai ali dar margem a uma possível sonegação. E um outro ponto que eu acho que é importante a gente levar em consideração também é que o Brasil tem que definir a política pública de saúde, ou seja lá qual que ele quer desenvolver, porque aliado a isso, a ter o imposto seletivo e tal, precisa ter um combate sério a contrabando. E aí um dos estudos da OCDE mostra que o imposto seletivo do cigarro, ele, em alguns países, ele acabou deixando de arrecadar por conta do contrabando. E aí, não sei, eu assisti uma série agora muito interessante que eu adorei, que é da Vale o Escrito. E tá conta da história do jogo no Rio de Janeiro, que é muito interessante. E aí chega no final, né, os bicheiros já não tem, alguns vão mudando ali, passando os bastões, tem ali uma troca de gerações, e chega no final da série, entra um personagem que é da máfia do cigarro, contrabando de cigarro. Então, existe isso, é uma preocupação com o contrabando desse tipo de produto que vai estar sujeito ao imposto seletivo, ele também tem que ser aí atacado de uma forma eficaz. Né? Então, a gente tem que ter, não basta botar uma alíquota e cobrar o imposto, você tem que ter toda uma máquina administrativa para aquilo funcionar de uma forma adequada. Então, acho que esse é um ponto, e até, né, vejo que, lógico, o imposto seletivo, ele tem como, a finalidade dele é desincentivar o consumo. Então, a gente pensa assim, poxa, ele devia ser cobrado ali na gôndola, no varejo, tudo. Mas cobrar no varejo, como é muito pulverizado, não é uma coisa que vai ser viável e prática. Então, essa cobrança vai ter que ser no início da cadeia, sim. Outro ponto que eu acho que é importante a gente refletir, e isso é uma coisa que me trouxe muito desconforto, essa inclusão de extração e de um imposto que possa atingir exportação. Então, isso foi uma coisa que realmente me deixou muito desconfortável. A reforma tributária toda, ela foi delineada para você ter ali o princípio de destino, neutralidade das exportações, e trazer uma cobrança de imposto seletivo na extração mineral não me parece adequada. Entendo a finalidade de proteção ao meio ambiente e tudo. Temos taxas ambientais, e eu acho que isso é da maior relevância, essas taxas realmente têm que ser cobradas. A gente existe, né, é possível você criar meios, inclusive reparação ao meio ambiente, né? Mas
tem que ser feito de uma forma que seja realmente adequada, não exportar tributos, né, uma forma que onerar as exportações acaba contra os princípios que a gente acordou nessa reforma tributária, né, que nortearam essa reforma tributária. Então, eu fiquei muito desconfortável com essa cobrança de seletivo na extração. Até entendo que isso deve ser para pegar as grandes mineradoras que exportam ali, né? Enfim, então existe uma finalidade, mas acho que a cobrança deveria ser feita de um outro jeito, por uma contribuição, e até para colocar essas receitas de arrecadação, destinar elas a reparar o dano causado ao meio ambiente, como um verdadeiro tributo piguviano, que é o que se prega, né? Então, acho esse ponto um ponto bastante relevante. Acho que isso vai trazer muita discussão, a cobrança de imposto seletivo de 1% na exportação de determinados minérios. Acho que isso vai ser um ponto polêmico. E, enfim, acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu sei que realmente, aí concordo com a Carla, acho que a questão da cadeia do agro a preocupação é grande em relação aos insumos deles, porque a questão de defensivo agrícola é importante, e a gente tem aqui, né, apesar o Brasil é um grande exportador, o agro é um dos carros-chefes, e de acordo com estudos feitos pela CNA, ao contrário do que se imagina, o Brasil não é o país que mais usa agrotóxico, se você considerar por hectare, né? E o que se justifica é que os defensivos agrícolas são necessários porque o Brasil tem 2 safras anuais, ao contrário de outros países. Então, tem aí, e existem estudos que indicam que os defensivos agrícolas, se usados corretamente, na quantidade, né, obviamente, né, com todas as recomendações de Anvisa e tal, eles são seguros ao meio ambiente, né? Não é minha área de expertise, eu não entendo de química, de nada, mas o CNA fez um estudo muito sério sobre isso, e eu acho importante trazer à luz. Então, os defensivos, para mim, na minha concepção, eles ficam nessa zona cinzenta, assim como outros produtos também vão ficar na zona cinzenta. Acho que o seletivo realmente ele devia atingir. E aí, a tendência mundial, de acordo com o estudo da OCDE, é que você cobre o imposto seletivo de álcool, cigarro, combustíveis fósseis, e agora a gente tem até carbono, produção de carbono, cannabis recreacional, enfim, outros, né, jogos, apostas online. Acho que esse tipo de cobrança, né, desenhado dessa forma, pode realmente ser bastante interessante. E acho que era isso que eu tinha para falar. Não sei se Eu vou, Sensacional, eu vou sensacional. até um ponto muito importante, né? A questão do contrabando. Acho que esse é de novo mais uma questão muito importante na nossa conjuntura Brasil, né? O quanto você onerar a cadeia, né? Seja qual ponta for mais afetada, o quanto isso pode aumentar a sonegação, o contrabando, a criminalidade, enfim, né? Por isso que, especialmente no Brasil, todas essas medidas precisam realmente vir com políticas públicas coerentes e condizentes, né? Acho que é por isso que talvez a gente está aí há tantos anos discutindo a legalização da maconha e tudo mais, porque é isso. São atos e formas que precisam vir com políticas públicas importantes. E eu acho que um ponto, né, que eu acho que é interessante, assim, né, como que
a gente pode se posicionar nesse momento, né? Então, eu acho que o que fica também de mensagem aqui, né, a ideia foi trazer também diversos pontos de alerta, mas de fato é que os setores envolvidos, né, e os setores que estejam de algum modo vinculados aí com comercialização de produtos que podem vir a estar sujeitos ao seletivo, se posicionem, se preparem e estejam, né, perto aí com os grupos de trabalho para trocas de informações, para envio de sugestões e de elementos e fundamentos importantes como esse que a Lê colocou sobre o agro enfim, eu acho que isso são exemplos de pontos muito, muito relevantes e que precisam ser levados aí para esse momento de elaboração das leis complementares, né? Então, acho que esse é um pouco também do recado que a gente quer deixar, né? Eu sei que o Zé tá doido para fazer pergunta, mas eu posso Doido. pedir... A dama primeiro sempre. Não, primeiro, meninas, muito obrigada pelas suas reflexões. Eu acho que vocês foram pontos assim certeiros e transmitiram tudo isso de uma forma muito compreensível e fizeram um excelente panorama. Então, muito obrigada aqui pelas ponderações. A primeira coisa que eu queria comentar é, até em deferência a um comentário que deixaram aqui, né? Que para os ambientalistas radicais, até o ser humano, na sua própria existência, é prejudicial ao meio ambiente. Tem muita gente que, inclusive, faz um plano familiar, né? Não quer ter filhos, porque é prejudicial ao meio ambiente, aumentar a população. Então, até onde esse tributo pode ir com esse texto constitucional, né? Porque o texto constitucional, ele foi definido de uma maneira ampla, como vocês chamaram a atenção, e sem uma lista positiva, tem ali a lista negativa, né? Como a Ale demonstrou, mas não tem lista positiva. E aí a gente fica na mão do legislador chegar nessas definições. E aí eu lembro, né, a todos aqui que uma outra nomenclatura desse tipo de tributação é tributação do pecado, que tem um termo moralista e chama a atenção para esse possível problema, né? Será que a gente vai ficar na mão de um moralismo do legislador? E aí é difícil de contingenciar. Eu fiquei pensando, será que a gente pode associar essa listagem a um órgão de regulação? Será que isso seria suficiente e assim, eficaz para contingenciar esse possível moralismo e essa falta de critério, talvez uma anti-isonomia na aplicação de critérios? Essa era um primeiro ponto. E o segundo ponto é que eu achei muito legal que vocês foram e repisaram o aspecto financeiro da coisa toda, né? Chamaram atenção para a destinação. E aí eu lembrei que há alguns anos atrás eu li uma dissertação de mestrado, eu acho que era uma dissertação de mestrado, lá da UERJ, de algum egresso da UERJ, que ele fez um estudo sobre a relação da tributação mais pesada sobre o tabaco com o consumo de tabaco. E aí ele fez um levantamento assim de direito comparado, vendo onde essa seletividade agravada foi praticada e os movimentos de consumo de tabaco. E ele chegou a algumas conclusões. Assim, a primeira conclusão, a conclusão mais importante é que as pesquisas realizadas, pesquisas acadêmicas e empíricas realizadas sobre isso, não seriam conclusivas para associar a tributação com as variações de consumo, né, dos produtos que foram visados por essa tributação. Primeiro, porque frequentemente não havia mudança. A tributação aumentava, diminuía e não tinha mudança do consumo. Segundo, que muitos desses produtos que são objeto desse tipo de tributação são viciantes. Então, não é o preço do tributo que vai influenciar no consumo. E um terceiro ponto também é que é muito difícil isolar as variáveis. Então, você não sabe se diminuir, você não sabe se é a tributação ou se é outro aspecto que está conduzindo a esse efeito na sociedade. E por isso, né, que a destinação é tão interessante, porque se a arrecadação, né, o modo de arrecadar não está produzindo efeito, ela tem que vir por política pública
nesse sim, que tem esse condão de mudar a cultura, mudar o modo de pensar da população, até de uma maneira preventiva, porque uma vez que você já está habituado com certas condutas, é difícil você mudar, mas de uma maneira preventiva, a atuação de muitas políticas públicas pode ter resultados interessantes. Mas aí vem naquele problema, né, da não vinculação das receitas, então a gente teria que pensar em uma nova ida à Constituição para reformá-la, né, e trazer uma exceção. Mas eram essas as considerações que eu queria fazer, né, conversando com os pontos que vocês trouxeram. E eu vou passar a palavra para o Zé, porque ele está ali coçando para fazer pergunta para vocês. Eu achei fantástico, adorei tudo que foi colocado. Eu vou fazer algumas colocações, não necessariamente estruturadas, professoras, mas para ouvir o que vocês três, na verdade, têm interesse de ouvir, o que as três teriam a colocar. Começando do começo, acho que a reforma tributária é só uma pecinha de um Lego que precisa ser montado para a gente resolver o problema de tributação, de despesa e de receitas públicas, né? Um desses pontos que foi muito bem colocado se a gente não tiver fiscalização e não tiver estudo para alcançar a curva de Laffer correta, ou seja, qual é a quantidade de tributação suficiente para eu ter o melhor rendimento possível na minha atividade de tributação. Se a gente não tiver isso associado a combate ao devedor quanto mais, creio que não teremos nada. E dentro da ideia de devedor quanto mais, eu coloco aqui o conceito muito bem colocado pelas professoras também, do camarada que contrabandeia os produtos, no caso aí foi colocado os cigarros. O professor Okuma tratou de um tema que eu achei absolutamente extraordinário. O essencial não poderia estar na mira do imposto seletivo. Não poderia concordar mais, tá, professora? Só que a senhora também colocou um outro ponto, que esse para mim foi realmente assim, o ponto. Acho que, não sei, acho que a senhora colocou e a professora Carla trouxe ainda mais. A questão da tributação do açúcar. Isso é importante quando você está numa terra de obesos. Quando você está numa terra de quem está passando fome, talvez não seja o momento. E aí vem o meu paralelo levantando a bola para vocês. A mesma coisa quando a gente trata de combustível fóssil, numa terra em que você precisa de energia, precisa de infraestrutura e não tem. Não tem. Nós temos uma crise seríssima de energia neste país. Indo além, o combustível foi declarado como essencial. Eu trabalho no segmento, quero deixar isso claro, tá, professoras? O combustível foi declarado como essencial na Lei Complementar 194. E o combustível aí, também, não vamos esquecer, a Constituição está mantendo a CID. Já existe uma CID combustíveis que permite exatamente o que o professor Okuma nos trouxe. O professor Okuma colocou o seguinte: o imposto seletivo mais bem seria utilizado como política pública se fosse uma contribuição, porque aí você pega essa grana e joga exatamente para aquilo que você quer fazer de intervenção no domínio econômico, não apenas restringindo o uso e o acesso a esse bem. No caso aí, ainda estamos falando do combustível. E outra pergunta que eu queria levantar também para vocês, professor, e essa mais estrutural. Era realmente necessário criar um imposto seletivo se compreendermos, como vem compreendendo o Supremo, que quase todo imposto, quase todo tributo sobre consumo é também gravado pela seletividade, que é uma marca, é uma expressão da extrafiscalidade. Nós vimos isso no tema de repercussão geral 745 do Supremo. Então, será que, na verdade, nós precisávamos de mais esse? E aqui a minha última provocação e minha última colocação ainda sobre combustíveis. A professora falou que é sempre necessário, e eu não poderia concordar mais, que esse tipo de tributação estivesse aliado a uma política pública daquele bem. A professora falou isso muito conectada com a questão do alimento e também conectada com a questão do insumo agrícola. Pois, saibamos todos, já existe um programa chamado Renova Bio, que se destina exatamente à criação de metas compulsórias de aquisição de créditos de descarbonização pelos distribuidores de petróleo. Então, hoje, o setor de distribuição de combustíveis fósseis já é onerado por CID,
fora o ICMS e PIS/COFINS, CID e pelo RenovaBio. Qual é o limite que nós podemos compreender de oneração desse setor que, voltando ao nosso começo, já é tão tributado, já é tão onerado? E uma última, que a professora também colocou, sobre extração. Houve um determinado momento, professora, que aqui no Rio de Janeiro se instituiu a Lei Noel. A Lei Noel era para tributar por ICMS a extração de petróleo, e o Supremo entendeu o seguinte: aqui não tem riqueza. Aqui não tem riqueza. Como é que agora conseguiríamos compatibilizar isso com a lógica constitucional, mas do poder constituinte derivado, com o pronunciamento de outrora do Supremo? Peço desculpas pela quantidade de perguntas, mas quero com isso mostrar o quanto que me empolguei, o quanto que gostei de ouvi-las. Foi uma verdadeira aula e eu agradeço demais pela oportunidade de estar aqui com vocês, professores. Muito obrigado pela oportunidade. Guilherme, eu que agradeço. Foi muito, muito bons os pontos que você trouxe e que a Tati trouxe também. Eu vou começar pelos pontos da Tati, porque acho que ela trouxe aí uma coisa muito, muito legal que eu estava, né, que é justamente você usar o imposto seletivo como um imposto sobre pecado e dar essa característica um pouco moralista para ele, né? E acho que essa preocupação da Tati não é só dela. Eu achei que a gente tem aqui, aí ela citou, deve ser muito interessante esse estudo da UERJ, porque eu concordo mesmo, a gente tem aí álcool, tabaco, que são produtos viciantes, jogo também. Então, tudo isso realmente, às vezes, é difícil você encontrar a graduação da alíquota, porque a pessoa, quando está naquela, né, já está com aquele mau hábito, ela não vai deixar de consumir o produto porque ele está mais caro, ela vai continuar no loop, né? Então, acho que isso faz muito sentido. E aí, eu lembro, há muitos anos atrás, na década de 80, por exemplo, ninguém usava cinto de segurança, né? É óbvio que isso era uma atitude, uma conduta prejudicial à saúde, tive acidentes gravíssimos e ninguém usava cinto de segurança, ninguém se preocupava. Depois de muita, né, campanha, use cinto, multa, as pessoas começaram a usar cinto de segurança. Então, hoje, tá todo mundo, é inconcebível, mas foi preciso muita educação de comportamento para mudar essa mentalidade. Acho que aconteceu a mesma coisa até com o cigarro aqui no Brasil. Porque se a gente olha isso até o início dos anos 90, existiam muitos fumantes. Hoje, eles são cada vez mais raros. Mas isso acho que vem muito mais de campanhas de conscientização do que pelo efetivo preço do cigarro, né? Então, acho que esse é um ponto importante. E aí, vou fazer com o seu comentário, Guilherme, que realmente não acho também que era necessário ter o imposto seletivo na Constituição. Ele veio aí, como a gente tinha, né, a ideia inicial da PEC era ter uma alíquota única para o IVA, então ele vem para dar para flexibilizar, né, para mudar. Mas a ideia inicial da PEC foi, né, acabou sendo modificada tantas vezes que realmente é questionável se seria necessário ter um imposto seletivo. Continuo achando que uma contribuição seria melhor, mas enfim, é isso que a gente tem hoje, né? E acho outro ponto, né, que a Tati colocou, como discriminar entre os produtos que podem sofrer incidência do imposto seletivo. E aí vou trazer uma lição do Ricardo Lupo Torres, né, maravilhoso, professor né, carioca aí de direito financeiro, e ele, já isso muitos anos atrás, ele colocou que a discricionariedade para você cobrar aí ele está falando do IPI, tá? Para você cobrar o IPI, que era o imposto seletivo, ela tem
dois óbices constitucionais. O primeiro é que não pode ser regressivo de modo a ter uma alíquota maior para os produtos mais necessários ao consumo coletivo. Então aí entra a essencialidade. E o segundo óbice que foi apontado pelo Ricardo Lobo Torres é que você não pode discriminar entre produtos iguais com outro critério que não seja a essencialidade do consumo, né? Então acho que fica, né, o que deve ser pensado quando você fala em nocivo à saúde ou ao meio ambiente, isso tem que estar efetivamente atrelado, não a uma ideia moralista, mas sim a questões de saúde pública. E aí vou trazer um outro exemplo. A gente tem, salvo engano, o látex da camisinha, ele é um derivado de petróleo que vem aí da extração. Então, potencialmente, o preço da camisinha, que é absolutamente essencial para evitar doenças sexualmente transmissíveis, ele poderia sofrer um aumento por conta desse imposto seletivo. E aí você vai contra a política de saúde pública que se pretende. Então, tudo tem que estar realmente muito coerente, né? A criação desse imposto seletivo ela vai ter que ser como montar um castelo de cartas. Então tem que ter bases muito sólidas, que é esse estudo anterior, que é importante, a lei complementar, aí para conseguir ter efetivamente o resultado desejado. E aí, Guilherme, eu vou fazer um outro comentário sobre a questão dos combustíveis que você trouxe, que realmente é muito interessante. Eu ouvi, e aí tratando de reforma tributária na NEFAC, uma das palestrantes estava falando sobre a crise energética. E o Brasil tem realmente um potencial de ter energia renovável, né, que é a eólica e solar. O problema com essas energias, e elas são, obviamente são maravilhosas, mas elas têm uma questão que é o armazenamento. Então, que é sensível. E aí, por isso, que muitas vezes é necessário você ter também uma fonte de energia fóssil que seja complementar à energia renovável. Então, assim, a gente né, é isso. Tem um país que precisa de infraestrutura, desenvolvimento, ainda mais nas áreas mais remotas, né? O combustível fóssil ele tem a sua função, e tudo isso tem que ser realmente, não basta só tributar mais o combustível fóssil, tem que vir um esforço do poder público para investir em formas alternativas e trazer pesquisa e desenvolvimento e suprir essa demanda energética. Então, eu acho que esse ponto é realmente da maior relevância. E, de novo, né, como a Carla falou, acho que vale e que é importante que os setores estejam realmente muito atentos e apresentem estudos, propostas, debatam isso no Congresso Nacional, porque para a gente ter aí uma lei complementar que venha a fazer um imposto seletivo bom, com alinhado de acordo com o que é feito internacionalmente, de uma forma eficiente. Então, acho que é muito bom os comentários de vocês, Tati e Guilherme, obrigada. Eu depois vou querer ler esse trabalho sobre os cigarros, porque é interessantíssimo isso. Vou procurar, eu mando no nosso grupo. Eu acho que só um ponto que eu ia complementar aqui para fechar também, mas na verdade não é nem complementar, mas é adicionar, que foi uma das perguntas aqui, né, em relação precisava ou não do imposto seletivo, né? Eu acho que na construção da PEC me parece que ficou muito difícil não ter o imposto seletivo, né? No momento em que a ideia era uma alíquota comum
uma alíquota única para todas as operações, né? E algumas alíquotas diferenciadas, né? Estou pensando, dizendo qual era a ideia inicial quando foi desenhada a PEC, né? Então, uma alíquota única e o menor número possível de exceções, e aí as exceções focando em cesta básica, medicamentos, etc. Então, era para ser, em tese, uma lista bem restrita de produtos sujeitos a regimes diferenciados, né? E aí outros mecanismos, como cashback, etc., para compensar a população menos privilegiada. Então, eu acho que nesse primeiro momento, e aí poderia ser sobre a forma de contribuição, mas o imposto seletivo, ele vem um pouco aí desse padrão internacional, a OCDE, que a lei também super bem comentou, mas com uma forma de onerar alguns produtos claramente prejudiciais à saúde. Aí a gente volta de novo no cigarro, no álcool, etc. Né? Então, eu acho que mais melhor teria sido, né, se talvez na própria legislação complementar a gente conseguisse já ter trazido uma definição não exata, mas um pouco mais concentrada e não tão ampla como veio, mas, enfim, de novo, eu acho que com toda essa movimentação dos setores, tem boas chances, né, que essa legislação complementar venha de uma forma interessante e positiva para cumprir aí minimamente o que se pretende com o seletivo, né? Isso que a gente espera, e ficamos também aí super à disposição para o debate sobre o tema, gente. Muito obrigada. Professora, foi um show, foi fantástico. Zé, deu uma... Tati, acho que... agora vai. Manda a brasa, Tati. Bom, gente, eu acho que seus pontos foram certeiros, essas apreensões foram bem pontuadas. E a gente está batendo aqui o nosso tempo de live e dá para perceber assim claramente que não há tempo suficiente para a gente exaurir esse tema, né? Com certeza a gente vai ter mais oportunidades para trazer outros pontos relacionados ao imposto seletivo. Com certeza, quando o legislador tomar iniciativas, né, de trazer mais elementos para como esse imposto efetivamente vai ficar configurado, nós teremos novos debates agora mais concretos, com efetivamente a possibilidade de olharmos para o que foi incluído, o que não foi incluído numa lista, eventualmente ponderar sobre alterações que podem ser feitas no futuro próximo ou até imediatamente. E é isso, né, gente? A gente tem muitas perguntas, poucas respostas e muita reflexão. Só aproveitando, então, para agradecer novamente a participação de vocês. Realmente foi uma live muito rica. Eu sei que todo mundo que estava aqui acompanhando a gente se beneficiou muito da oportunidade de ouvi-las. E foi um prazer meu estar com vocês. Muito obrigada mesmo. Da mesma forma, professoras, muito agradecido pela oportunidade de ouvi-las e de poder apresentar algumas Eu que agradeço. Obrigada, Carla, minha companheira. O Guilherme, adorei conhecê-lo. Tati já conhecia, foi muito bom. E quero voltar agora que aprendi essa tecnologia. Me convidem que a gente faremos mais lives. Um prazer, obrigada a todos que nos assistiram. E prometo que das próximas vezes eu vou estar melhor. Mas Possível ficar melhor. Ficou muito ótimo, obrigada, professor. gente. Boa noite a todos, viu? Boa noite. Bom, gente, Boa vai ficar noite. no feed. Então, quem entrou no meio e não pegou o início, como vocês conseguem assistir desde o princípio. E quem preferir também assistir na tela maior do YouTube, a gente também transmite, a gente salva esse vídeo e publica por lá também, ainda por esses dias. Foi um prazer estar com vocês. Boa noite e até a próxima, gente.